presidente acaba de tomar uma providência, ele concedeu a graça a um parlamentar, Daniel Silveira, menos de 24 horas depois de esse parlamentar ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de cadeia. O presidente se colocou como uma espécie de instância revisora da decisão do Supremo, que sequer tinha transitado em julgado, né? Ainda estava pendente de recursos, né? Não lhe parece que isso dá à democracia brasileira uma aparência de manicomiocracia? Dá sim. Instabiliza muito a ordem constitucional. O indulto é um ato exclusivo do presidente da República, privativo, não é discricionário totalmente, viu? É discricionário no sentido de o presidente pode conceder ou não indulto, mas o conteúdo do indulto, a extensão do indulto, a materialidade do indulto, tudo tem parâmetros, obedece a parâmetros constitucionais. O indulto não é um cheque em branco. Se para anular qualquer decisão, incidir sobre qualquer decisão judicial. Se o indulto fosse um cheque em branco, levaria o país à bancarrota. A Constituição, a quebra, a bancarrota da própria Constituição, porque esfacelaria comandos constitucionais de primeira grandeza. Não existe o cargo de Supremo Presidente da República. Existe o cargo de Supremo Tribunal, existe uma instituição de nome Supremo Tribunal Federal. É Supremo porque está acima de tudo, acima de todos. Porque Supremo é o que ocupa o ponto mais alto, o cimo das decisões, a fronde, o cimo, o ponto mais alto das decisões judiciais. É por isso que é chamado de Supremo Tribunal Federal. O indulto há de ser concedido, sempre foi assim. Por exemplo, o indulto de Natal, basta lembrar isso, é tradicional, por um espírito humanitário. Indulto é clemência, é perdão, é movido por espírito cristão, de solidariedade, para obstar a continuidade de pena privativa de liberdade. Obstar a continuidade de pena privativa de liberdade. Atua sob os efeitos da decisão judicial, não para desfazer a decisão judicial. O presidente da República não é autoridade judiciária. Se não entender assim, se não ordenar o pensamento a partir desses conceitos, vai tomar decisões disparatadas, absurdas. O indulto, por exemplo, não pode ser concedido para crimes que a Constituição excomungou, considerou por um modo especialmente severo. Por exemplo, tortura. O condenado por tortura não pode ser indultado, não pode ser agraciado. Tortura, aqueles crimes a que a Constituição, ela mesma, sem esperar pelo legislador, se refere, tipifica. Tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, atentado contra a ordem constitucional e o regime democrático, terrorismo, vou usar de uma linguagem talvez demasiadamente coloquial. Nesses crimes que a Constituição mata no peito, nessa matéria em que a própria Constituição mata no peito, e para tratar por um modo especialmente severo, a possibilidade de indulto já está logicamente pré-excluída. Não cabe indulto. Absolutamente não cabe indulto. Porque, como dizia Hans Kelsen, o maior jurista, dizem, de todos os tempos, ali no século XX, a relevância de uma norma jurídica se afere, se aquilata, pelo modo como o direito reage à sua violação. Quando a Constituição reage à violação de certos bens da vida, bens civilizados, bens jurídicos, e considera certas condutas como inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça, insuscetíveis de anistia. Isso aí é política penal de Estado. A Constituição consagra uma política de Estado em matéria penal. Indulto é política de governo. Pode até ser concedido ou não, é uma coisa transitória. As políticas de governo somente serão válidas se conformes às políticas de Estado, que são permanentes, já estão na Constituição. Essa distinção entre política pública de Estado e política pública de governo, se não for feita, o pensamento da gente não se ordena. Agora, pelo seu raciocínio, ministro,
pode-se intuir que o senhor considera que foi um absurdo esse indulto concedido pelo presidente? Considero, foi um disparate atentatório de princípios maiores da Constituição, a partir do maior de todos os princípios da Constituição, o democrático, a democracia. Porque ele foi condenado, o Daniel Silveira, pelo Supremo Tribunal Federal, por atentar contra a democracia brasileira, por modo violento ou grave ameaça. A matéria está no artigo hoje, no artigo 349-L do Código Penal. Ministro. Ele tentou abolir a democracia, impedindo o livre funcionamento dos poderes e agindo por modo violento ou com grave ameaça. Isso é tão grave que, além de crime comum, infração penal comum, é crime de responsabilidade. Basta ler o artigo 85, segundo da Constituição, que claramente, não é, diz que é crime de responsabilidade atentar contra o livre funcionamento dos poderes, tanto da União quanto dos Estados, aliás, do poder legislativo e do poder judiciário, ali no artigo 2º. Pela sua análise, ministro... Veja a gravidade da matéria, é infração penal comum e é crime de responsabilidade. Agora, quem fala por último? Quem decide por último? O Supremo, tanto que é assim, que ainda no artigo 85, acho que número 7 da Constituição, está dito que é crime de responsabilidade do presidente da República, textualmente, descumprir a lei e decisão judicial. Se descumprir, no caso, decisão judicial, incorre em crime de responsabilidade. Quando a Constituição diz isso, já está dizendo, não é o presidente da República que fala por último, é o judiciário, porque se ele descumprir decisão judicial, incorre em crime de responsabilidade, que acarreta o impeachment e a suspensão dos direitos políticos. O Supremo é a pode própria derrubar, Constituição ordenando ministro, o pensamento, né, da gente. O Supremo pode derrubar o veto na sua análise, porque o Supremo está analisando, né, o questionamento do governo, inclusive a graça dada pelo presidente Bolsonaro. O senhor acha que o Supremo pode derrubar essa graça? Tem poder para isso, constitucionalmente conferido. Se vai ou não, não sei. Agora, quem fala por último é o Poder Judiciário. E no âmbito do Judiciário é o Supremo, é por isso que tem o nome de Supremo. Além do que, pelo artigo 102 da Constituição, olha, eu tenho cuidado de não emitir nenhum juízo técnico sem apontar o dispositivo da Constituição que lastreia esse juízo. Se alguém quiser contestar, pode fazê-lo, mas o ônus da contra-argumentação é um pouco mais pesado, porque vai ter que dizer que a Constituição não fala assim, não diz assim. E ali está dito que o guardião maior da Constituição, o guardião mor, o derradeiro, não por acaso tem o nome de Supremo, está no cimo, no alto, na fronde, é o Supremo Tribunal Federal. É quem dá a última palavra